Olá, meu nome é Ana Laura e agora meu grupo vai falar um pouco sobre análise do vídeo. O objetivo desse trabalho foi a gente analisar a prática do terapeuta com o paciente, onde o terapeuta estimula os questionamentos do paciente com ele mesmo, ele estimula também a percepção que o próprio paciente tem dos comportamentos dele. A partir dos estudos em aula, a gente optou por falar sobre psicoterapia breve e a abordagem TCC, terapia comportamental cognitiva. E pra gente foi muito bom compreender a forma prática de como que é feito a terapia. E agora eu vou passar a palavra. A partir do vídeo, minuto a minuto, é possível observar as falas do paciente, que foca várias vezes na mesma queixa. E também é possível observar a condução do terapeuta e o manejo de sua discussão. O direcionamento do terapeuta, ele leva ao manejo da queixa do paciente na psicoterapia breve, com foco na conclusão. Oi, boa noite, meu nome é Liege e agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso referencial teórico. Bom, a psicoterapia breve ela pode ser definida como um tipo de terapia que possui objetivo limitado, tempo e foco determinados. E as suas metas elas se diferem da psicoterapia habitual por elas serem mais reduzidas e modestas. Então, já que os objetivos eles são limitados nesse tipo de terapia, o foco ele já é definido nas primeiras sessões de acordo com uma queixa específica do cliente. Nesse tipo de tratamento psicológico, então, a gente pode dizer que é o foco que vai orientar a eficácia dessa psicoterapia. Como eu já disse, ela tem um tempo determinado. E isso pode ser explicado pelo fato de que quando você determina um prazo para o final desse tratamento, esse prazo vai influenciar diretamente no vínculo terapêutico. Agora eu vou falar um pouco sobre a abordagem que a gente escolheu para toda a intervenção, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, que pode ser caracterizada por ser uma abordagem bem estruturada e diretiva e que pode ser considerada como uma abordagem de psicoterapia breve. A TCC ela é um tipo de abordagem focada no problema e na modificação dos comportamentos e pensamentos do cliente. E essa abordagem ela também parte do princípio de que o afeto e o comportamento do indivíduo eles são baseados no modo em que esse indivíduo se encontra no mundo. Então, dessa forma, as técnicas terapêuticas que se encontram dentro da TCC, dessa abordagem, elas têm como objetivo identificar e testar as cognições distorcidas dos clientes para poder guiá-los para a construção de esquemas cognitivos mais funcionais na estrutura da realidade em que eles se encontram. As próximas sessões, elas foram elaboradas algumas técnicas para ajudar no processo terapêutico do cliente em relação à percepção de seus comportamentos sociais, também com o objetivo de ajudá-lo a uma reflexão desses comportamentos e suas consequências patológicas para o indivíduo. Então, a técnica 71 de acesso às emoções, ela consiste em fazer o cliente observar, identificar e diferenciar as emoções. O público pode ser tanto adulto, criança ou idoso. A ideia é focalizar em uma situação que represente a queixa ou incômodo do cliente e fechar os olhos sentindo a emoção que acompanha esse sentimento, lembrança ou imagem. Também observando algumas sensações físicas e assim o cliente descreve os seus sentimentos, as suas sensações e a vontade comportamental dessa observação encontrada pela técnica. E o terapeuta também deve ficar atento às esquivas emocionais que aparecem e explorar o porquê dessas esquivas. O resultado encontrado é a compreensão do cliente sobre suas emoções, explicando que eliminá-las não é o foco, e sim explorá-las, porque encontrar racionalidade nessas emoções acha um jeito produtivo de começar a lidar com elas. A técnica 79, de identificação de pontos de tensão, ela tem o objetivo de identificar os pensamentos automáticos mais problemáticos e ela abrange o público adolescente, juvenil e adulto e idoso. Em um formulário de identificação de pontos de tensão, o terapeuta pede para o paciente descrever uma lembrança traumática ou perturbadora com todos os detalhes possíveis. Após isso, o paciente deve ler essa lembrança em voz alta várias vezes, fazendo uma observação de quais partes são difíceis e, adiante dessas partes difíceis, escrever quais os sentimentos e pensamentos que o acompanham.
É esperado que a redução de respostas emocionais e comportamentos negativos, que são ligados com os eventos traumáticos, sejam as possíveis respostas de resultado. Boa noite, eu sou a Estela e eu vou falar sobre a técnica 88, que é a técnica de construção de alternativas. Bom, o objetivo dessa técnica é fazer com que o paciente ele considere outros pensamentos e outras ações que acabam suavizando a atual reação. Esse método de avaliação e de formulação traz novas possibilidades de pensamentos e também leva em consideração o pensamento do agora, mas sempre lembrando que o agora não é a única alternativa. E essa técnica, ela abrange o público adolescente e o público adulto. A aplicação dessa técnica de construção de alternativas, ela é realizada a partir de questionamentos que trazem uma reflexão e pensamentos sobre esses próprios questionamentos. O paciente, ele escreve em uma tabela todos os incômodos que esses pensamentos trazem, esses pensamentos negativos, e o paciente escrevendo nessa tabela tem como a finalidade de ressignificar esse fator. Um exemplo que eu posso dar para vocês é imaginar uma situação com esse fator acontecendo, esse fator de incômodo, de pensamento negativo, e fazer com que o paciente, nesse exato momento em que estiver ocorrendo esses pensamentos, esse incômodo, que ele se questione qual atitude, qual pensamento irão conduzir ele à situação e quais as alternativas de curto e longo prazo que ele consegue colocar em prática naquele exato momento. Então, os possíveis resultados dessa técnica é promover um novo olhar e também ressignificar os pensamentos e os sentimentos. E com base nas técnicas que acabamos de explicar, serão utilizadas na primeira sessão a técnica 71, na segunda sessão a técnica 79 e na terceira sessão a técnica 88. E diante do avanço das sessões e as novas descobertas feitas pelo terapeuta e pelo cliente, novas abordagens serão criadas com o foco na mudança comportamental e nas consequências dessas modificações. Bom, e por meio desse trabalho a gente consegue observar as possibilidades de intervenção por meio da terapia cognitiva comportamental nas intervenções breves. E esse tipo de intervenção, ele tem como princípio o foco, o tempo e a eficácia. E as técnicas utilizadas, elas têm a intenção de diminuir o tempo de terapia, colhendo dados e não deixando a eficácia de lado. Por fim, é esperado até a sessão final para que seja obtida uma compreensão da intervenção diante dos comportamentos do paciente, pois, além de orientar e sanar as queixas do paciente, ditas no início da sessão inicial, é dessa forma que é possível concluir que a intervenção, diante dos resultados obtidos, atenda às demandas do paciente, conforme a abordagem referencial teórica utilizada.